conosco ministrando a palavra do Senhor. Vamos aplaudir a Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja contigo. Vamos ficar em pé, por favor. Inicie o teu ministério em igreja local, lá no bairro de Inhaúma. E em 1987 eu vim para cá. E em 3 anos Deus nos deu grandes e muitas vitórias aqui neste lugar. Eu estava falando com o Bispo Fidelis, esse lugar aqui faz parte do meu memorial, está lá registrado, tem um memorial, todas as datas importantes, datas ruins, datas agradáveis, eu registro nesse memorial. E Inhaúma faz parte desse memorial, no período de 87 a 90, em que Deus me ensinou a confiar nele, cada situação que a gente teve. A gente ficou aqui 3 anos sem água no início da nossa caminhada. Tivemos um problema com a SEDAI e o homem lá disse: se o senhor não nos agradar, a igreja nunca vai ter água. Eu não bati nele porque ele era mais forte que eu, mas eu olhei para ele e disse assim: o senhor não vai levar 1 centavo da igreja, e um dia o senhor vai ver que nós vamos ter água na igreja. E Deus deixou a gente passar 3 anos, e nesses 3 anos, quem era daqui lembra, nós usamos a água deste vizinho aqui, ele ainda está aí, o mineiro, né? Ele disse, quando eu voltei da SEDAI, ele tinha visto o carro ali cortar, por várias questões que não vem ao caso agora, e aí ele disse: pastor, não é pecado, dá uma cervejinha pro pessoal. Eu falei: não. E ele, sabe, ele foi assim, o instrumento do Senhor para nós, não é? Ele falou: compra a mangueira e quando precisar da água é só entrar aqui e ligar. E nós usamos a água desse homem, ele não cobrou 1 centavo. E um dia, antes de sair daqui, a água foi ligada. Fala para quem está ao seu lado: Deus honra os filhos fiéis. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Pai querido e Pai amado, quero te dar graças por esta tarde, quero te dar graças por esta noite, quero te dar graças por esta semana, Senhor, em que pude estar consultando, dependendo, ouvindo o Senhor, para trazer para estes homens neste encontro a tua palavra. O que o Senhor quer que a gente aprenda, o que o Senhor quer que cada homem saia daqui levando no seu coração, o que o Senhor deseja para cada um de nós. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, me ajuda. Eu preciso de Ti nesta hora. Eu preciso ser um instrumento completamente desprendido e dependente do Senhor nesta hora. Faz a Tua vontade aqui neste lugar. Faz a Tua vontade aqui em cada coração, Pai. Se manifeste aqui através da pessoa do Teu Santo Espírito. Eu te peço isso no nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor ainda em pé no livro de Deuteronômio, capítulo 28, apenas o versículo 13. Quando o pastor me fez o convite, me mandou o material, o tema, ele botou cabeça versus a cauda. E na mesma hora me veio a história de Israel, os planos de Deus para Israel. E nesse capítulo 28, versículo 13, você vai ler em voz alta, mas bem alto mesmo, o máximo que você puder. Já! E só está se obedecer Amém. Que Deus
quem está ao seu lado: Deus não quer você rastejando. Eu trouxe só um versículo para a gente iniciar, mas eu tenho o costume de, quando vejo em algum outdoor, em algum lugar, eu tenho o costume de pegar aquele versículo, eu vou para aquele capítulo e eu leio o capítulo e eu quero entender aquela coisa toda que está escrito ali. Como nós devemos ler para entendermos este texto e todos os textos da Bíblia, para que não haja heresia e desobediência a Deus? Deus não fala apenas através de uma palavra, um versículo. Um versículo é um ponto de partida de tudo que Deus quer nos falar. Uma frase não pode nos dar totalmente a direção de Deus para a nossa vida. E quando o pastor falou isso, na mesma hora, eu pensei em Israel. Eu peguei esse texto, esse versículo e li. E aí eu pergunto para você que está aqui nesta noite: o que você acha que Deus está querendo dizer com este versículo? Para quem Deus falou? Onde Deus mandou falar isso? Quando Deus mandou falar isso? Infelizmente, as pessoas estão pegando um pedacinho de tanta coisa que Deus quer falar. Pessoas estão pegando apenas uma palavra para justificar alguma coisa, ou para se defender, ou para se estabilizar. A gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não entende tudo que Deus quer para nós vamos viver rastejando. Nós vamos ser cabeças que não funcionam mais como cabeças e vivemos nos arrastando. E o pastor falou várias coisas aqui, pastor Sérgio, e várias áreas da nossa vida ficam comprometidas. Existem 3 elementos importantes que precisam ser observados por nós, homens. Ele falou aqui coisas de que quem está mandando é a mulher. Eu tenho enfrentado situações em que preparo homens para o ministério, e quando existe uma possibilidade, ou quando existe alguma conversa, ele estava falando, estava pregando, eu estava me lembrando da minha situação, e aí eu falo: irmão, estamos precisando disso, eu vou conversar com a fulana. Exatamente aquilo que aconteceu aqui. Parece que o homem perdeu a unção de cabeça, de sustentador, de condutor, de pastor da sua própria casa. Uma das minhas grandes preocupações quando eu fui ordenado é que o meu pastor era um excelente pregador. Era um homem, estou falando era porque nunca mais o vi, não sei como está, mas ele pregava muito. Ele tinha uma família estabilizada, ele tinha uma mulher que o seguia. E eu fiquei preocupado. Senhor, como a Ilma, minha mulher, como a Ilma vai viver a partir de então, a partir de agora? Eu sou um pastor, eu preciso conduzi-la, eu preciso dar a direção, eu não posso tirar a tranquilidade da minha mulher, porque quando Deus fala, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, quem tem que ficar apreensivo somos nós, porque temos pessoas dependendo de nós. Você entende isso que eu estou falando?
Eu não posso de maneira nenhuma levar uma situação atenuante, estressante para minha mulher, com toda a maturidade que ela tenha. Eu preciso dizer para ela: Deus está falando isso com a gente. E a primeira vez pode ser difícil, a segunda vez pode ser complicado para ela, mas se você ouve a voz de Deus, a sua mulher vai sentir firmeza em você. Concorda comigo? O problema é aquilo que ele falou. Ele já falou tanta coisa. Eu disse para ele assim: tu já pregou tudo que eu ia pregar. O problema é que muitos de nós não temos firmeza. E essa questão de conversar é porque a gente não tem firmeza. E Deus quer que você seja firme. Fala isso para quem está ao seu lado. Três elementos importantes para você entender o que Deus tem para você. Três elementos importantes. Tem que ser a Bíblia. Tudo tem que ser a Bíblia. Ah, o fulano falou comigo, deu época, eu vou tomar essa decisão. Não. Fulano me deu um toque, eu vou trabalhar isso, eu vou conversar com Deus, eu vou abrir a palavra de Deus, eu vou ver se isso que foi falado por esta pessoa, eu vou ver se tem respaldo na palavra de Deus. O âmago de tudo tem que ser a palavra de Deus. Fala isso bem alto. Vamos observar três elementos. Não é aula de teologia, mas eu quero trazer você para isso. Ele disse das raízes, não é verdade? Ele falou dos alicerces. Se você não estiver em cima da palavra, você vai precisar saber qual é a opinião da tua mulher. Mas se você estiver em cima da palavra, a tua mulher vai ter que saber qual é a tua opinião. Você está entendendo isso? O problema é que nós queremos viver uma vida espiritual sem a unção do Espírito Santo de Deus. Primeiro elemento, é muito falado nas faculdades de teologia, é o elemento da exegese. Exegese significa comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. O texto que a gente leu aqui disse: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só pegaram esse pedacinho, só usam isso para falar: Deus me fez cabeça, eu não sou cauda, eu é que mando. Mas não entendem o que significa esse primeiro elemento que a gente precisa observar. Só é cabeça. Vê se você pode repetir isso comigo. Só é cabeça. Vai de novo, só é cabeça quando há obediência a tudo que Deus fala. Se não há obediência, vamos comigo, bem alto. Se não há obediência em tudo que Deus fala, tu é cauda e não cabeça. Será que Deus falou o que a gente deve fazer com a mulher? Será que Deus falou o que nós temos que fazer com os filhos? Será que Deus falou? Será que Ele deixou escrito o que nós devemos fazer com os nossos filhos? Se a gente não faz, essa cabeça deixou de ser cabeça. E é uma cabeça rastejando. Exegese é a ciência de entender o que o texto sagrado realmente diz, sem distorcer nada para me ajudar a convencer ou violentar alguém. Isso é exegese. É ler o texto, fala: isso está escrito, é isso, não tem mais nada. O que Deus está dizendo aqui é que se eu obedecer, Ele me vai colocar como cabeça em qualquer lugar.
Você pode ser um empregado. Se você for obediente a tudo que Deus diz, você vai ser uma cabeça, mesmo sendo um empregado. E de repente o seu patrão vai ser a cauda, porque ele não conhece Deus. Eu acabei de ouvir aqui, como eu louvei a Deus. Ouvi aqui, nesta noite, um irmão dizendo que o patrão chegou para ele e disse: você não vale nada, você não tem nada. E ele agora passou a ser patrão. E a patroa saiu do cenário. Aquilo que parecia cauda, Deus colocou como cabeça. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Exegese é um processo que ajuda na compreensão do texto. Essa Bíblia que a gente carrega, que custou a vida de muita gente para traduzir, releu, experimentou, passou para a mão do outro, vê se você encontra algum erro, depois passou para a mão do outro. Isso é a palavra de Deus. Não tem como a gente errar. Fala para quem está ao seu lado: não tem como a gente errar. Se a gente está atento à exegese, a gente não precisa entrar muito em detalhes teológicos. Eu só quero trazer essa questão. Vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção no que está escrito. Vamos nos concentrar no que Deus falou. Não vamos acrescentar nenhuma vírgula para facilitar a nossa liderança, porque liderança facilitada por uma vírgula a mais colocada humanamente vai nos transformar em cauda e não cabeça. Exegese é a ciência de entender o que o texto realmente diz no original. Exegese é o processo que ajuda na compreensão do texto. Então vamos para a exegese deste texto que a gente leu, para a gente entender por que Deus fez essa promessa. Por que Deus disse, já no final da vida de um homem, falou para ele: fique de pé e fale para Israel. Isso está lá no livro de Deuteronômio, como a gente leu, 28:13. O que significa o livro de Deuteronômio? Por que Moisés falou isso? Em que época era essa? Mas isso tem a ver? Isso tem a ver porque isso vai formar o alicerce da nossa vida como liderança. Você não vai andar nem um metro a mais se você ignorar a palavra de Deus. Quem quer ser mais que vencedor aqui? Então, filho, a palavra tem que ser o teu celular que você carrega, e você não sai sem o celular. Não é verdade? Não é verdade? A gente vai para qualquer lado, leva, esquece tudo. Mas celular tem gente que tem 5. Só tem 4 operadores, mas já tem 5 celulares. Tem gente com celular com 3 chips. Eu falei: mas esse cara vai ficar doido. Toca um, toca outro, toca outra. Promoção. Ele vive em função disso. Viva em função do que Deus está falando. E você vai ser um cabeça e não uma cauda. O livro de Deuteronômio cobre um período de 2 meses apenas. Esse livro aí que você tem de Deuteronômio, ele só cobre 2 meses da história, incluindo os 30 dias de luto de Moisés. É o período do livro de Deuteronômio. Isso significa que Deuteronômio aconteceu entre 1220 a 1180 antes de Cristo, aproximadamente. Deuteronômio segundo significa segunda lei, ou repetição da lei. Então, quando a gente pega o capítulo 28, versículo 13 e lê cauda, o Senhor falou que vai colocar como cabeça e não cauda. Por que o Senhor está falando isso com o povo que Ele tirou do Egito? Por que será? Porque Deus já tinha falado outras vezes, e Israel ou não prestou atenção, ou se prestou atenção, não entendeu, e se não entendeu, não perguntou. Então Deuteronômio segunda, vou repetir, fala para quem está ao seu lado, Deuteronômio significa
Vou repetir. Deus falando, vou falar mais uma vez o que eu quero de vocês. Eu vou repetir novamente. Deuteronômio ensina a inflexibilidade da lei. Farás, não farás, me servirás, não quero isso de você, porque não adianta a gente estar querendo fazer um monte de coisas para Deus se Deus não está pedindo aquilo da gente. Nos livros de Êxodo, Levítico e Números, muitas leis tinham sido dadas aos israelitas, mas agora, na fronteira de Canaã, essas leis são repassadas novamente. Por quê? Porque Moisés falou, escreveu, mas eles não entenderam. Quantas vezes nós já ouvimos? Quem aqui não sabe que Deus nos colocou por cabeça dentro da nossa casa? Quem aqui não sabe? Mas isso foi deturpado, conforme o pastor falou. Prestei muita atenção em tudo que ele falou. Conforme o pastor falou, as coisas foram mudando. Os homens não exercem mais a liderança, e quando exercem não é liderança, é chefia, é tirania, ao ponto da mulher ter que chamar o marido de senhor. Não é isso que Deus quer. Deus não quer isso. Se fôssemos para pisar nelas, ele não tinha tirado da costela. E se fosse para elas mandarem nós, não tinha sido da costela também. Por que a costela? Simplesmente porque ela não tem que mandar e não tem que ser pisada, ela tem que andar ao nosso lado. Você está aí? É do lado. A Bíblia diz uma auxiliadora idônea. Se você casou com uma louca, vamos orar e jejuar. Não é verdade? Aí, será que Deus te deu uma louca? Ou você se precipitou? Deuteronômio registra as bênçãos da obediência e a maldição por causa da desobediência. Tudo depende da obediência. Fala para quem está ao seu lado isso. Fala. Tudo depende da obediência. A vida, a posse da promessa, da terra, das bênçãos, a vitória sobre os nossos inimigos, a prosperidade e a felicidade. Isso depende da obediência. Fala assim, Deus não abençoa. Fala bem alto, fala bem alto. Deus não abençoa. Desobediente. Deus faz o céu descer. Fala. Para todos que são obedientes. Mas como é que eu vou obedecer se eu não conheço a exegese? Esquece a palavra exegese agora para não dar conselho. Se eu não entendi, se eu não li, se eu não sei o que está escrito, é isso que é exegese. Deuteronômio foi o livro predileto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer saber, e olha quantas informações que a gente obtém através da exegese. Se você quer saber, todas as vezes que Jesus chegava numa sinagoga, era o livro Deuteronômio que ele abria, porque falava da obediência ao Pai, falava das consequências da obediência ao Pai, falava das consequências da desobediência ao Pai. E Deuteronômio é uma coletânea de 4 discursos que Moisés dirigiu ao povo de Israel na sua despedida. O primeiro discurso, vai para a sua Bíblia lá no capítulo 1, só para você acompanhar. Não vamos ler toda a Bíblia, o Deuteronômio todo não, vamos só para acompanhar. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 43, é o primeiro discurso de Moisés. E olha, nós vimos que Deuteronômio cobre 2 meses. Então esse discurso não foi de uma vez só.
Moisés, na fronteira, em cima do monte, começou a discursar como sua despedida. E esse aqui é o primeiro discurso. E nesse primeiro discurso, a gente pode definir, ou se a gente quer dar um nome para botar lá no CD desse primeiro discurso de Moisés, você pode colocar assim: olhando para trás. É o que significa esse primeiro discurso do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 43. O que Deus tem feito por nós, o que Deus falou para nós, como Deus nos libertou, o que Deus nos prometeu. O livro começa com o povo no limiar da terra de Canaã, num ponto que teria atingido em apenas 11 dias, 40 anos antes. Então esse primeiro discurso de Moisés é para dizer o seguinte: vamos olhar para trás. Como é que veio a nossa vida está vindo? Talvez aqui homens já pudessem estar recebendo bênçãos, já se apossado de bênçãos há muito tempo atrás. Mas louvado seja Deus, que seja neste encontro nosso aqui, que você possa estar à beira da fronteira para Deus falar: agora eu vou te dar. O segundo discurso de Moisés, que está no capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, versículo 19. Se a gente colocasse um nome, um título, um tema para este discurso de Moisés, a gente podia colocar: olhando para o alto. O conteúdo deste discurso é Moisés dizendo: vamos olhar para Deus, não apenas para trás o que aconteceu, o que Ele prometeu e nós desobedecemos, mas agora vamos olhar para o alto. E isso aí Ele está querendo dizer: vamos ser santificados. Princípios para uma vida santificada. Deus quer que seu povo ande no mundo de modo digno, separado do mal. Olha o que o pastor falou da televisão, da pornografia, das piadas obscenas. Eu estou indo mais. Dos nossos olhares para onde não devemos olhar, para aquilo que a gente está sentindo, e a gente não é cabeça nem para amarrar e repreender os nossos próprios sentimentos. Então Moisés está dizendo: vida santificada, porque a falta disso fez a gente peregrinar 40 anos no deserto. O terceiro discurso de Moisés está no capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 68, onde nós extraímos o texto daqui deste encontro. E a gente poderia colocar nesse discurso de Moisés, se a gente fosse preparar o CD para ele, o seguinte tema: olhando para frente. Então Moisés disse: vamos olhar para trás. Como é que foi nossa vida? Por que a nossa vida? Por que custamos 40 anos para chegar aqui? Por que o nosso casamento custou tanto tempo para chegar até aqui? Será que não faltou para a gente olhar para frente? Será que não está faltando para a gente olhar para o alto? Olhar para Deus? Esse terceiro discurso é olhando para frente, com o chamado para o compromisso com Deus. E a gente não vai poder ter compromisso com Deus se a gente for desobediente. Deus não está compromissado em abençoar desobedientes. Deus não está nem aí. Aliás, lágrimas de remorso não comovem Deus. Deus não se deixa levar. Primeiro ele falou das maldições do Monte Ebal. Em seguida ele, nesse discurso, falou das bênçãos que os filhos de Israel poderiam desfrutar se fossem obedientes, e também os resultados da desobediência. O infortúnio os acompanharia em tudo que empreendessem, nos negócios, na agricultura e na saúde. Eles sofreriam por sua desobediência a Deus. Quarto discurso,
que está no capítulo 29, versículo 1 até o 32, 47, aqui a mudança de liderança. Aqui Deus faz nova aliança com o povo da terra, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles lá em Horebe. Neste discurso são feitas as promessas de misericórdia e advertência de vida ou morte. Neste discurso também é apresentado o sucessor de Moisés. E muitas outras coisas acontecem neste quarto discurso. E lá no capítulo 32, versículo 48 até o final, é o último dia da vida de Moisés, registrado aqui. Nesta última parte, Deus chama Moisés, Moisés abençoa Israel e morre. Essa é a exegese do livro de Deuteronômio. A exegese significa isso. Deus me levou até o versículo 13, então eu preciso entender o versículo 13. Eu preciso entender porque a história deles é igual à minha história. Só mudamos de endereço e de época. Nós pensamos igual a eles. Nós temos mulheres como eles têm. Nós temos filhos. E quantos sofreram? Quantas pessoas sofrem por causa da desobediência a Deus? Você está aí? Amém. Aí você vai pensar assim: mas eu leio a Bíblia, eu leio ali, pronto, já entendi tudo. É difícil, é impossível, não é verdade. A gente precisa de tempo para Deus, não porque Deus é lento para falar, mas nós somos lentos para entender. Nós precisamos de tempo. Eu tenho muita compaixão de gente acelerada, seja por que for. Eu fico tão preocupado porque Deus levou 6 dias para construir o mundo. A gente quer fazer rapidinho, porque a gente tem internet, que a gente tem carro, que a gente é a gente. Deus fez em 6. Deus podia fazer em... Está pronto. Não é verdade? Talvez a nossa aceleração tenha desestabilizado a nossa família, a nossa esposa. Não sei se eu estou falando aqui, está dando eco. De repente, alguns aqui resolvem tudo. Sempre chegam para a mulher, como o pastor falou: não, mulher, deixa comigo. Ele chegou lá, que não foi o caso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quantas vezes a nossa esposa, a nossa família ouviu: eu vou resolver isso, eu vou resolver isso, eu vou resolver isso, eu vou resolver isso. E não resolveu. Precisamos de Deus, irmãos. Eu preciso de Deus. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu estava tremendo nas bases para subir aqui depois de 30 anos de ministério, porque eu preciso de Deus. Eu preciso ser um instrumento afiado e flexível nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer o que me pôs no coração que Ele ia fazer aqui. Mas nós somos muito espertos, nós somos muito inteligentes, nós somos o cara. Esse cara sou eu, para resolver toda e qualquer situação. Não somos. As situações mais simples são estas que nos embaralham as pernas. Você já reparou que as mais difíceis você não resolve tão rápido? E nossos erros, aliás, nossas derrotas e fracassos são exatamente naquilo que a gente fala assim: isso eu manjo, isso eu faço. Eu quero colocar uma ilustração apenas para eu entrar na outra parte. Uma coisa que eu acho, eu carrego isso comigo. Você, sem a palavra de Deus, sem a exegese, vai acontecer isso aqui, ó. Põe aí, por favor. Leiam em voz alta, por favor, já.
Quem tinha direito aos bens? A irmã? Quem acha que quem tinha direito aos bens era a irmã? Levante a mão. É a irmã ou não é a irmã? Vou fazer exército. Estão entendendo? Quem acha que quem tem direito aos bens é o sobrinho. Vocês não acham nada? Vocês precisam de exegese. Vamos lá. Você não pode ficar em cima do muro. Vamos lá. Quem acha que quem tinha o direito aos bens era a irmã? Fique de pé no seu lugar. Quem acha que é a irmã? Por favor. Leia, pense bem, vê se é isso mesmo que você acha. Não, fica em pé, não você está. Peraí, por favor. Você acha que deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. É a irmã que tem direito aos bens? Fica em pé, por favor. Quem acha que quem tem direito aos bens é o sobrinho? Fique de pé, por favor. Quem acha que quem tem direito aos bens é os pobres, são os pobres? Fiquem em pé, por favor. Só tem essa alternativa agora. Se tu não levantar, eu vou. Meu Deus do céu. Tu é do alfaiate? Quem acha que é do alfaiate? Levanta aí quem acha que é do alfaiate. Você está entendendo como a exegese é importante na nossa vida? Eu vou te dizer quem tem direito. Vamos sentar. Deixa aí na tela, por favor. Presta atenção. Essa é uma questão da pontuação. Exegese é a gente saber pontuar à medida em que Deus vai falando para a gente. Então presta atenção. O sobrinho disse: opa, vou dar um jeitinho nisso daí. Aí o sobrinho mexeu no texto. E o sobrinho fez o seguinte: deixo os meus bens à minha irmã. Botou uma interrogação no texto. Ele questionou se os bens deveriam ir para a irmã. Aí, deixo os meus bens à minha irmã? Não! Botou uma exclamação depois do não. A meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada aos pobres. Perceberam? Mesma frase. Ele não mexeu. Ele colocou pontos, porque esta frase aí está sem ponto nenhum de interrogação, de exclamação. Ele fez porque estava de acordo com a conveniência dele. Vou repetir como é que ficou o testamento depois que o sobrinho mexeu. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Mas a irmã falou: não, eu que vou levar a grana. E ela mexeu no testamento. Aí ela pôs assim, ó: deixo os meus bens à minha irmã, ponto. Não a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto. Nada aos pobres. Estão percebendo? Que numa frase a gente pode ter N explicações. Mas o alfaiate falou assim: não, pô, levei tanto tempo fazendo terno para esse cara, não, eu não vou sair da irmã vazia, não. Aí o alfaiate fez assim: deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga, jamais será paga a conta do alfaiate. Ponto. Nada aos pobres.
Mas o procurador dos pobres, o cara de uma ONG, o cara de um coração maravilhoso, o cara falou: não vou deixar nem a irmã, nem o alfaiate, nem tampouco o sobrinho. Aí o procurador mexeu no texto, e o procurador disse o seguinte: deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Você percebe como você precisa entender bem o que está escrito na palavra de Deus, à luz do Espírito Santo, para que você seja cabeça e não ser cauda? Você não vai ser cabeça porque você está junto, igualzinho à sua mulher, no sentido da decisão. A decisão é sua. E quantos homens, por causa que Abraão foi a Deus, e Senhor, ela quer que eu mande embora, e Deus falou: faça o que a tua mulher está mandando. Essa não é a regra geral. Mas pegamos apenas Abraão como exemplo para a gente achar que o que a nossa esposa está dizendo é o que tem que ser feito. Vamos para o segundo elemento. Você está aí? Eu nem sei quanto tempo eu tenho que acabar que hora? 9? Segundo elemento importante é uma coisa que talvez você já tenha ouvido, chamado hermenêutica. Já ouviram falar em hermenêutica, né? Essa senhora de 70 anos de idade? Hermenêutica é a ciência técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos. Hermenêutica é a interpretação dos textos, do sentido dessas palavras que existem na Bíblia, que a gente fica parado para pensar, bem-aventurado o homem e tal, e ele vai ser como árvore. Será que Deus quer que eu seja árvore? Eu vou deixar de ser humano para ser árvore? Será que eu vou ser apenas uma cabeça andando, obedecendo a Deus? Ou eu vou ser uma cauda mesmo, troço horrível, arrastando pelo chão? A hermenêutica nos ensina e nos ajuda nestas questões, nestas figuras de linguagem. Vocês estão entendendo? Hermenêutica é um passo além da exegese. A exegese mostra para a gente o texto, onde aconteceu, quem escreveu, por que foi escrito. A exegese nos dá a interpretação dessas figuras de linguagem. Em cada aberração que aconteceu já nesse mundo que a gente vive, de pessoas não lerem a Bíblia devidamente. Lembremos que a Bíblia usa figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos utilizados para comunicar algum conceito de modo mais profundo, criativo e bonito. As figuras de linguagem do texto que a gente leu, Deuteronômio 28:13, tem uma riqueza que um contexto comum não comunicaria com tanta clareza. E aí a gente tem que saber o seguinte: o que Deus quer ensinar. Esse é o segundo elemento que a gente precisa. O que Deus quer ensinar usando esta figura de linguagem cauda. O que Deus estava no coração dele? O que a gente precisa sair daqui entendendo? Aí a gente tem que pensar: o que é uma cauda? É um rabo. Não é isso? É ou não é, gente? Chama-se cauda ou rabo, a extensão posterior da coluna vertebral de muitos vertebrados, situada em posição dorsal em relação ao ânus. Porque muita gente não está aí para esse negócio, cabeça e cauda, e desobedece mesmo. Mas não para pensar que a desobediência vai te colocar na parte superior lá embaixo. Você nunca vai conseguir subir, você nunca vai conseguir galgar. Não é porque alguém está te empurrando para baixo, é porque você mesmo se fracassou, se derrotou.
Ninguém pode puxar o teu tapete e se puxar, você ficar caído. Se você é obediente a Deus, Deus, como foi falado aqui, vai te levantar e vai te colocar lá na crista da onda. Mas a gente precisa entender que o desobedecer a Deus nos disposiciona, nos tira do destaque. A cauda faz parte do corpo. Preste atenção nestas observações, nesta hermenêutica que eu fiz nesse versículo 13. A cauda faz parte, vê se você pode repetir comigo, a cauda faz parte do corpo. Mas a cauda é arrastada pelo corpo. Outra coisa, a cauda, além de ser visível, você se vê um cachorro e ele fica alegre contigo, tu vai reparar que ele tem cauda, ele tem rabo, né? Vai logo balançar. A cauda, além de ser visível, ela não fica bem situada, sempre está embaixo, sempre está atrás. Você está aí? A cauda, quando não é arrastada pelo corpo, ela fica embaixo. Ela fica atrás do corpo quando ela não fica embaixo. Olha que coisa triste. Se não obedece, você vai ser cauda. Quem é que vai seguir a direção de uma cauda? Quem é que vai sentir firmeza numa cauda? Outra coisa, as caudas podem ser pequenas ou grandes, finas ou grossas, mas elas sempre vão ser caudas, sempre vão ser rabos. A cauda nunca guia o corpo, e sempre ela segue o corpo. Sempre. Cauda segue o corpo. Qualquer cauda pode ser removida sem que a vida seja prejudicada. Concordam com isso? Quem quer arrancar essa cauda que está fazendo mal ao corpo? Vai ficar popó. Mas vai existir vida naquele ser. É possível fazer transplante de cauda, de fígado, de intestino, de rins. É possível até fazer transplante de coração. A cauda, Deus está dizendo, a cauda simboliza uma posição de quem não guarda, não obedece e não cumpre os mandamentos do Senhor. É esta posição humilhante, degradante, sem direito de ir para onde quer, mas é forçado sempre na vontade, pela vontade daquilo em que a cauda está enxertada. Mas a gente tem que fazer uma outra pergunta. Quem quer ser cabeça aqui? Sempre houve, há e haverá cabeça em um corpo. Se não houver cabeça, o corpo está morto. Concorda? Amém. A cabeça não é arrastada pelo corpo. É a cabeça que dá a direção. O que Deus está dizendo é o seguinte: se obedecer, você vai guiar, você vai dirigir. Estamos dirigindo nossa casa. Estamos dirigindo onde fomos colocados. Se você é cabeça, você dá a direção. O meu pé vai dizer assim: eu quero ir para lá, pode querer, mas quem vai determinar? E olha, quem está embaixo são os membros inferiores, mas é daqui que vem o comando. Então Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, eu vou colocar vocês como cabeça. E é a partir de você que a tua casa tem que ter a direção.
É através de você que a tua casa tem que seguir. A cabeça nunca é arrastada pelo corpo. A cabeça sempre fica bem e visivelmente situada. A cabeça pode ser com ou sem cabelo, e alguns têm, outros não têm, mas é cabeça. Tem cabeça fechada, cabeça aberta, mas é cabeça. É normalmente ela quem guia o corpo. E muitas vezes Israel foi levado para lá, para cá, rodeando. E muitos estão vivendo assim, sem ter uma direção, sem poder informar, sem poder dizer, porque aqui atrás não fez como Deus queria que fosse feito. Perdeu todo o equilíbrio, perdeu todo o senso de direção. Nenhuma cabeça pode ser removida do corpo sem que haja morte. Mas qualquer cauda pode ser tirada e o corpo continua com vida. A cabeça simboliza uma posição de quem guarda, obedece e cumpre os mandamentos do Senhor. Então, nessa palavra, eu quero fazer-nos pensar. Nós estamos lendo a palavra exatamente como Deus quer. Nós estamos entendendo os simbolismos, as figuras de linguagem. Será que nós estamos entendendo? Será que nós estamos atentos? Quem somos nós? Quem sou eu dentro da minha casa? Quem é você dentro da sua igreja? Quantas e quantas vezes, em muitos lugares, a liderança, ela não ouve a voz de Deus, ela é arrastada pelo grupinho das senhoras, o grupinho de oração, o grupinho do coral. O líder tem que ter uma direção. E ele tem que conduzir as pessoas para aquele lugar onde o Senhor quer que seja conduzido. Devido a uma grande ignorância de uma perfeita exegese, ou seja, o que significa isso? O que Deus quer aqui? Aquela coisa de como não devo ser, como devo ser. Ninguém pode trazer uma regra, uma receita. De acordo com a palavra, Deus vai nos ensinando. Para cada homem, Deus tem uma direção. Cada homem tem uma família, uma estrutura. E é Deus quem tem que dar essa direção para a cabeça e a cabeça passar para o seu corpo, que é a sua esposa e a sua família. E o pastor para a igreja. Devido também a uma grande ignorância de uma perfeita hermenêutica, ou seja, o que isso que está escrito realmente significa para mim, para a minha vida. Muitos homens estão sendo apenas um anexo arrastado por tudo e todos. Sabe aquela coisa de eu não quero me aborrecer? Sabe aquele exemplo que o pastor deu? Minha mulher quer sair da igreja, minha mulher quer sair da igreja, minha mulher quer sair da igreja. E ele foi atrás da mulher. Há 1 ano e meio mais ou menos, uns 2 anos, um homem disse: o senhor é a minha liderança, eu venho para cá. A mulher dele não quis. É complicado. É muito complicado. Mas ele disse: eu vou, nós temos que ir, porque Deus está falando isso comigo. E saiu da igreja dele e foi. A mulher dele estava morrendo. Ela não queria sair da igreja deles. E
começava o culto e eu olhava para aquele casal, olhava para ela, falei, essa mulher ela vai morrer, eu vou ficar com remorso depois. E eu cheguei para ele e falei, irmão, você tem certeza que Deus te mandou vir para cá? Eu falei, eu tenho, aqui é meu lugar. E eu chamei a menina com muita compaixão. Eu falei, eu não estou te entendendo. Qual é a tua? Ah, mas eu não me sinto bem aqui. Eu falei, mas Deus falou com o teu marido. Deus deu uma direção para o teu marido. Ah, mas e se não foi a voz de Deus? Deus vai te abençoar, sabe por quê? Porque você transferiu a responsabilidade, você está obedecendo a Deus, você está seguindo o seu marido, você não está seguindo um pilantra. E mais, acredite no seu marido. Muitas mulheres não acreditam nos maridos. Ela falou, mas aqui não é meu lugar. Eu falei, eu sinto muito. Eu só não posso dizer para ele voltar. E se eu pudesse, eu ia falar, vá para lá, vá com ela. Mas eu não posso, porque a palavra de Deus não diz isso. Olha que coisa complicada. E ela foi arrastada, uma cauda, arrastada, arrastando o pé. Eu olhava para ela, era terrível pregar, eu nem olhava para ela sentava ali e eu e fazia de conta que ela não estava ali. Se ela sentasse ali, eu ia, porque era desestimulante olhar para ela. A questão é que quando a gente obedece a Deus, isso pode nos trazer consequências momentâneas. Muitas vezes nós ficamos muito desconfortáveis. Mas Deus cumpre o que promete. Fala isso para quem está falando. Deus cumpre o que promete. Cabeça é para dar direção. Fala, cabeça é para dar direção. Hoje ela está integrada, hoje ela está envolvida, e hoje ela está no espaço criança. Isso não é para negociar. Como também já teve casos o homem quer sair, a mulher quer ficar. Não, isso é mais fácil resolver. Vá com o seu marido. Vá com o seu marido. Nem sempre quando Deus manda a gente fazer uma coisa, nós vamos receber aplausos de imediato. Nunca é assim. Mas sempre nós vamos receber as promessas do Senhor cumpridas na nossa vida. Eu quero colocar outra ilustração ali para vocês lerem, por favor. Vamos lá. É essa mesmo. Aí, leiam por favor em voz alta. O que vocês entendem aí? Está claro isso daí, não está não? Não está, bicho? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Não é isso? Depende da exegese. Depende de como eu estou lendo a coisa. Então, olhem para lá. As mulheres colocam a vida depois da palavra mulher. Põe uma vírgula ali depois da palavra mulher e leiam em voz alta, por favor. Já. Vírgula. Isso é fácil. Mas os homens falaram, não, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Não. Aí o homem chegou e mexeu na frase. Os homens colocaram a vírgula depois do verbo ter, ali no tem. Aí ficou assim, bota uma vírgula depois do tem. Como é que ficou? O homem soubesse o valor que tem, a mulher. Percebe que é muito sutil. Qualquer a mulher pode pegar, olha aqui, a mulher pode pegar a
e falasse para o homem: olha o que está escrito que Deus falou para Abraão fazer. Deus falou para Abraão fazer o que a mulher dele mandou. Faça o que eu estou falando. E o homem vai e faz. E o homem está fazendo. Não é verdade? Não vou poder vir não, porque o meu bem achou melhor, que não dá para ir, não dá para fazer, não dá para... Gente, nós precisamos ter o entendimento da palavra, o que Deus quer desde a fundação do mundo com gente. O que Deus quer para a gente? O que Deus quer para você? Como é que Deus vê um homem numa casa, numa família? É dessa forma. Como Deus vê um homem? Não é o que a sociedade está dizendo que o homem tem que haver maleabilidade, tem que haver... Não é isso. E nem tampouco ser um tirano. Eu quero levar vocês agora para o texto final, que tem a ver com o Novo Testamento, a época da graça, tem a ver com o que o apóstolo Paulo fala, e não fala apenas para marido e mulher, fala para pais, fala para os filhos, fala para os patrões, fala para os empregados. Vamos abrir em Efésios 5. Tem mais água aqui? Está aqui embaixo, pode deixar. Efésios 5. Vocês entenderam essa parte que eu passei? Como você está entendendo a palavra do Senhor? Como é que você lidera sem ou com a palavra do Senhor? Vamos lá, Efésios capítulo 5. Diferente disso, sua exegese está errada. Diferente disso aqui, você vai ser uma cauda. Eu quero sempre baseio a minha vida desta forma aqui. Eu quero basear desta forma. E antes de ler o texto, prestem atenção na minha história. Fui pastor aqui, daqui eu fui para o Engenho Novo, passei 7 anos no Engenho Novo, até que a liderança falou: precisamos de um bispo no Nordeste. E eu fui a pessoa escolhida, e nós oramos. E eu fui levar essa decisão de Deus sobre a minha vida para minha casa. Tinha saído de um almoço com os bispos, e a minha família tudo querendo saber o que aconteceu no almoço. E eu falei: eu tenho uma mulher, eu tenho 3 filhas, na época todas 3 solteiras e todas 3 menores de idade. E hoje 2 estão casadas, vou ser vovô agora em setembro, e uma solteira, todas 3 formadas, hoje todas 3, nenhuma depende de mim. Mas em 1997, todas 3 adolescentes, e eu me sentei à mesa com a minha família e disse: Deus está me chamando para o Nordeste. E nós vamos ano que vem para lá. Eu quero comunicar isso a vocês. Precisamos orar para que Deus nos abençoe. Não conhecemos nada, não conhecemos ninguém, mas é Deus quem está chamando. É isso que a gente precisa ter. Deus está chamando, Deus está mandando. E a minha filha mais velha se levantou e disse: eu não vou, não perdi nada lá. Eu falei: sente-se, você vai encontrar, Deus vai te abençoar, e você vai casar com nordestina. Deus me livre. E eu falei: vamos ver. Falei para ela o seguinte: presta atenção. O que Deus falou contigo sobre isso? Nada, nem não ouvi a voz de Deus. Muito bem, porque Deus não fala com 2 pessoas ao mesmo tempo a mesma coisa que Ele quer realizar. E Ele falou comigo, e você ainda é uma criança, e Deus não fala com criança. Preste atenção.
E aí que você tem que ter a exegese, a hermenêutica e o temor de Deus. Porque eu cheguei para essa minha filha e disse: quantas vezes já mudamos de igreja? Ela falou: quantas vezes nas mudanças de igreja eu levei vocês para um vácuo, eu levei vocês para uma derrota? Quantas vezes? Aí é que Deus é demais. Ele dá vitória para os cabeçudos. Fala para quem está ao seu lado: Deus dá vitória para os cabeçudos. Fala assim: tu tem que ser cabeção. Fala. Fala para quem está ao seu lado: não queira ser cauda. Fala. Porque naquele momento de crise, a mais velha se levantou, a do meio falou: é mesmo, sempre nós estamos na igreja, quando começa a ficar bom, a gente tem que sair, eu não aguento mais. E eu falei para ela o seguinte: significa uma pessoa ter um nome limpo e ter crédito. Ela pode comprar o que ela quiser, ela pode, todo mundo confia nela. Meu nome não está sujo no SPC contigo, nem no Serasa. Eu só levei vocês para boas. E essa vai ser melhor ainda, porque vocês... Eu falei para ela: você vai casar lá. Deus me livre. Eu falei: vamos encerrar a prosa. É o seguinte: embarcamos em janeiro. Eu sou responsável por vocês. E Deus vai mostrar para vocês mais uma vez. E quando fizer 18, 20 anos, quando você já puder responder por você, tu volta, vai para a Austrália, vai para a China, vai para o Japão, vai para onde você quiser. Só não mandei ir para os quintos dos infernos. Chegamos lá, desembarcamos. Foi terrível. Você quer saber, uma angústia na alma. Cheguei no aeroporto, a igreja daqui foi para dar o adeus, todo mundo chorando. Imagina aquela passagem de Jesus indo para um lugar e um chora e o outro ri por causa do milagre, um chora porque tem gente morta. E eu estou ali, a minha família, a igreja contratou uma van para pegar a gente no nosso apartamento, e só nós e mala de roupa, e entramos na van, e uns carros dos irmãos de Genô foram lá para a igreja para nos acompanhar, uma carreata na linha amarela, e eu na frente com o motorista, e a Ilma e as meninas atrás, e aquele barulho só. Parecia um sepultamento, um velório, e o rapaz dirigindo olhava para mim, e eu fechando o olho, falei: meu Deus, eu vou quase abrir a porta da van, ia mergulhar na linha amarela. Chegamos lá, o pessoal de Engenho Novo chorando, e nesta época o pastor de Paraíba, de Campina Grande, estava no Rio com um ônibus, e as pessoas todas felizes: o pastor vai para o Nordeste, e o pessoal daqui: o pastor vai embora. Uma agonia no aeroporto. O que eu quero dizer para você é que cabeça, quando toma decisão baseado na vontade de Deus, nunca é fácil. Aleluia. Mas é vencedor. Deus não vai deixar você ficar humilhado. Chegamos no aeroporto, embarcamos, voo mais barato, claro, aquele voo barato que tinha da madrugada, andei demais naqueles voos. Embarcamos 11h05. Aí as minhas filhas lá, 3 sentadas juntas, eu com a Ilma, que eu olhei, e deu uma dor no coração. Naquele momento, o inimigo falou assim: tuas filhas, tu não tem pena não, tu é um desalmado. Eu pensava isso, eu sou um desalmado. E as meninas lá, e vi aquilo bombardeado nas alturas, sabe? E o inimigo assim: você vai ver, você não tem ninguém lá, você vai ser derrotado, tuas filhas vão sair da igreja, elas não vão, você vai ver. Se fosse você, eu voltava agora, mas agora não dá, eu estou nas nuvens. Chegando lá, fomos lá para um lugar reservado, elas foram dormir, eu fui tomar banho 4 horas da manhã. Eu tomava banho e chorava. Eu falei: meu Deus, o Nordeste é um país dentro do Brasil, é uma outra cultura. Palavras que a gente pensa, a gente fala é um palavrão. Uma vez no rádio eu falei: poxa, fulano está com uma pinta maravilhosa. Isso é um tremendo palavrão, isso é abominável, isso é uma linguagem obscena. Eu repreendia, chorava e tomando banho 4 horas da manhã. Resumindo a prosa,
Essa filha que falou, Deus me livre. Eu arrumei colégio, coloquei elas, encaminhei. Eu tenho aquela sustentação que o pastor falou aqui, como cabeça, colégio, aulas e tal, e levava e pegava. Eu organizei a casa e depois das aulas começadas, essa minha filha, mais velha, que não queria ir, que falou que casar lá, Deus me livre. Ela chegou para mim e falou assim: pai, precisamos conversar. Quem é pai aqui? Agora, quem é pai envolvido com o filho, que quando ela fala assim, pai, eu quero conversar, você já sabe qual é o assunto que ela quer conversar? Quem é o pai aqui assim? Quando ela falou, me veio Deus me livre aqui do Rio. Aí eu falei, minha filha, vamos fazer uma coisa. Eu sei qual é o assunto dessa nossa conversa. Vamos poupar teu desgaste, porque eu quero que Deus te livre disso que você quer me pedir. E vamos orar para Deus te livrar disso que você se deixou levar. Não, eu estou falando sério. Eu falei, eu também estou falando muito sério. Não, aí eu quero namorar um rapaz. Eu falei, quem é? Aí eu fui para ver o cara. Quando eu falei assim, Deus tem que te livrar mesmo. Deus vai te livrar, Fernanda, porque o cara é ruimzinho, é brabo, é feio demais, rapaz. Oxente. Na hora quando você falar e falar, nós vamos por aqui, a tua mulher pode levantar, teus filhos, seja o que for, mas não deixa teus filhos para fora. Ela falou, eu vou ficar com minha avó. Eu falei, tu vai ficar com a tua avó só se a tua avó for com a gente. Tua avó não vai com a gente, tu vai ter que ir com a gente. Eu falei, falta pouco, faltam 4 aninhos só para você vir, você vai para onde você quiser. Cabeça da direção. Fala, cabeça da direção. E olha, essa foi uma das grandes. Foi uma decisão muito complicada. E eu vou confessar para você, naquele momento, aquele conflito, naquele momento ali na reunião da família, eu quase que falei assim, pô, é mesmo, sabe? Eu acho que é melhor ficar aqui no Rio. E nós começamos a imaginar e pensar e planejar outra coisa melhor, porque a gente não quer enfrentar aquela situação. Leiam Efésios capítulo 5, versículo 25, que fala apenas no momento da parte do homem, em voz alta, por favor, mas leiam bem devagarinho, usando o ponto, a vírgula, a exclamação e a interrogação e a travessão já. Só a parte do marido, onde está dizendo o marido. Para santificar, purificando a lavagem da água pela palavra. Isso. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí é a parte que Deus falou através do apóstolo Paulo para o homem, né? Me presta uma Bíblia aí que meu tablet aqui saiu do ar. Cinco 22. Não, 5:25. Vós o quê? Amai, como também e a si mesmo se entregou por ela. Amai para purificando-a para a apresentar sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí o apóstolo Paulo diz, assim, é dessa forma, é desta maneira. A exegese é isso aqui. O homem precisa ser como Cristo foi e é com a igreja. O homem tem que ser com a mulher. E aí ele está falando, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
A gente precisa obedecer a Deus nisso. Porque para você direcionar, dirigir, para você, entre aspas, mandar, você tem que se entregar para ela. Cristo não grita. Alguém já viu o Senhor Jesus dar berro aqui para a gente não olhar a mulher dos outros, para a gente não roubar? Alguém já ouviu um berro do Senhor Jesus para a gente obedecer? Ele não grita. Jesus se entregou. Será que nós estamos nos entregando para a nossa mulher? A gente quer ser cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus fez todas as vontades da igreja. Jesus não faz todas as vontades da igreja. Jesus sempre está presente em todas as necessidades da igreja. A igreja, ela é completa porque ela está em Cristo. A mulher que está no seu marido, ela é uma mulher completa, é uma mulher realizada, é uma mulher santificada. Para apresentar a si mesmo, é aquilo que ele falou no Salmo, e a palavra de Deus toda ela se compatibiliza. Ele provê o sustento e ela é a videira. É para ele que ela retorna. É para este homem, marido, que ele trabalhando, ele se separando, ele se entregando por ela, ela vai ser uma grande bênção para ele. Assim diz o apóstolo Paulo. Essa é a exegese da Bíblia. Assim devem ser os maridos, amar a sua própria mulher como a seu próprio. Quem ama a sua mulher, significa que quando a gente não ama a nossa mulher, a gente também não se ama. Significa que, como Jesus se entregou por ela, beijando, abraçando, indo aos jantares, como Jesus se entregou pela igreja. Como é que foi isso? Na cruz. Será que nós não estamos precisando? E olha a hermenêutica aqui, porque nós não vamos nos crucificar por ela, mas será que nós precisamos nos ceder ao máximo, mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que a gente agonize? Será que as esposas não estão precisando ver isso de nós como cabeças? Porque esta é a hermenêutica para nós. Maridos, amai. Nesses detalhes, como o pastor falou, você sabe qual o número do sapato da sua mulher? Você sabe qual o gosto da sua mulher? Você sabe o que a sua mulher gosta de comer? O que ela gosta? O que a alegra? Ou você acha que não tem tempo para isso? Porque o Senhor deu todo o tempo dele para nós. O Senhor, diz o apóstolo Paulo, ele era rico, se fez pobre, para que nós, pobres, nos tornássemos ricos. Será que estamos enriquecendo as nossas esposas? Será que eu estou agindo como o meu Senhor e Salvador? Será que eu amo a minha mulher ao ponto de me negar, como Jesus negou a sua posição lá na glória, e por alguém que não merecia? E eu acho que as nossas esposas e mulheres merecem. Será que nós estamos poupando? Qual o homem aqui que lava a louça para a mulher? Glória a Deus. Eu comecei a fazer isso há pouco tempo. Não faz isso não? Uma loucinha? Faz comida, arruma roupa, arruma casa, passa roupa. Não? Eu vou conversar com a Jussara. O problema é que a gente acha que isso é coisa de mulher. Mas a gente quer bater na mesa e falar, eu sou o cabeça. Não se mostra que é a cabeça dando ordens. Nós sabemos que Jesus é a cabeça porque ele desceu na glória e viveu entre nós. É ou não é? Olha que coisa. O rei do universo caminhou com os perdidos, os doentes, os enfermos, os oprimidos. Outra coisa, vamos lá. Depois disso daí, capítulo 6, versículo 1. Porque aqui tem filhos. Quem aqui ainda é filho? Tem pai vivo? Seja pai, mãe, levanta a mão.
Eu não sou mais filho, meus pais não estão mais aqui, mas vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos. Vai, até o versículo 3. Até aí, até o versículo 3. Você já reparou que a ordem aqui vem primeiro a mulher, lá no versículo 25, tá? Ó, versículo 22. Fala da mulher, dos deveres, do comportamento da mulher, do versículo 22 até o 24. Do versículo 25 até o versículo 33, e viu que é mais texto do que o da mulher. O cabeça tem mais responsabilidade. Deus deixou mais recomendações para o homem, porque é ele que guia, ele que direciona, ele que dirige. Aí no versículo 1, a recomendação é para quem? Para os filhos. Você já reparou que mulher, sede submissas, maridos, amai, vós, filhos. Vem em terceiro lugar, vós, filhos. O que está dizendo aí? Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ele está mandando fazer uma coisa, é uma ordem. Versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A relação é mulher, marido, marido e mulher e filhos. Primeiro a mulher com o homem com a mulher. Tem homem ou tem mulher que depois que o filho nasce, a relação marido e esposa ficou para não sei quanto. Vocês são um com a sua esposa. É ela e você que geraram uma criança. Esta criança não pode ser a cereja do bolo. Esta criança, nós temos que educá-la, nós temos que ensiná-la no caminho, mas nós não podemos deixar esfriar a nossa relação com a nossa mulher. É você e a tua mulher. O filho nasceu, você tem que orientar no caminho do Senhor, você tem que amar, mas a tua prioridade tem que ser no seu casamento. Depois que ele fala do homem, aí ele faz uma recomendação para os filhos. Quantos de nós aqui desrespeitamos, negligenciamos com os nossos pais? Quantos pais têm mágoa dos filhos? Se a gente não entende essa hermenêutica, essa exegese, Deus deu essa ordem. Deus quer que a minha mulher se submeta, mas Deus está me mandando amar a minha mulher como o meu Cristo, meu Senhor, amou a igreja. E Ele amou subindo numa cruz, sofrendo, sangrando e morrendo. Se eu sou muito acomodado, se eu não sou sensível, se eu não sou uma pessoa em que eu quero fazer o melhor para minha mulher, sem seguir as opiniões ou o que ela acha que é certo e errado. É como o pastor falou, uma mulher bem amada, você vai ter a videira sempre à sua disposição. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Existem filhos revoltados com seus pais, porque os pais, ao invés de serem pais, são tiranos, são chefes. Ele contou a história. Ele, pai, preciso de um que chute. Quantos pais não fazem assim? Isso é uma desobediência
ao que Deus quer. Pega teu filho, põe ele no colo, caminha com ele, joga a conversa fora. Pais, não abusem da autoridade que o Senhor deu sobre vocês. As minhas filhas, quando nós sempre educamos as crianças na Bíblia. Tudo que a gente via, o que a palavra de Deus diz? E mostrava. E quando elas descobriram esse versículo 3, 4, do capítulo 6, quando a gente abusava, quando a gente errava, ela dizia: Pai, Efésios 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Será que para a gente ser um cabeça, a gente não precisa hoje, ao retornar para casa, ser humilde para falar para a mulher: eu preciso amar você como a palavra de Deus manda. Me perdoe porque eu negligenciei isso. Me perdoe quando eu fui uma cabeça doida, maluca, porra vazia da hermenêutica e exegese da palavra de Deus. Será que não tem pais aqui que precisam chegar com seu filho amanhã, depois do culto, levar eles para o porcão? Cara, seja um pai com mão aberta. Tá bom, como o pastor falou, leva ele para a pizzaria ali do lado e fala para eles: olha, porque isso é uma grande lição de humildade. Olha aqui, chega para o seu filho: eu ontem, fala para ele, Deus falou comigo ontem, e eu quero nesta hora pedir que você me perdoe de eu ter abusado da minha autoridade como pai. Quero que você apague. Aí você vai ver que vai crescer cabelo na tua careca. Não que seja ruim ser careca, aliás, a moda agora é ser careca, né? Você quer ser cabeça? Quem quer ser cabeça? Eu não quero me arrastar. Por Deus ter me mandado tomar algumas decisões, e Deus falou: confia em mim, faz o que eu estou mandando. Isso está me custando. Isso está me custando na minha área financeira. Mas eu cheguei na minha casa e falei para minha mulher e para a filha solteira, que ainda mora com a gente: estamos nesse momento desértico, por uma decisão que Deus me mandou tomar, mas isso não vai ser para sempre. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não abro mão da minha posição em Cristo. Eu não abro mão da minha posição no meu casamento. E não abro mão da minha posição na paternidade. Não se sinta menor, humilhado e sem o poder da voz, porque você está no deserto. Porque mesmo no deserto nós precisamos ser cabeça. Entende isso que eu estou falando? Porque tem muitos que de repente estão sem emprego, sem um sustento, estão se sentindo humilhados para baixo. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Você é um homem de Deus. Você é o líder na sua casa. E líder, eu li há muitos anos isso numa coisa de um quartel que dizia assim: abraçado ao canhão morre o artilheiro. Seja onde você estiver, quem é pai aqui? Não abra mão da sua paternidade com o seu filho. Quem é marido aqui? Não abra mão da sua posição de marido. Mesmo que a conta esteja zerada, mesmo que esteja no deserto, você tem que ficar de cabeça erguida e falar: olha, eu não abro mão. E você sabe por que está quase acabando? Davi foi um soldado, um guerreiro maravilhoso. Aí a gente pensa: Davi foi muito humilde em sair quando o filho dele
usurpou o trono, Absalão. Não foi humildade de Davi, não. Na verdade, ele quis poupar de uma guerra civil. Mas a razão dele fugir é que Davi não foi um pai presente. E na cabeça dele passou o seguinte: se nós formos para a guerra, ou eu mato, porque eu sou bom nisso, eu mato meu filho, ou meu filho vai me matar. Mas é melhor eu fugir. A fuga de Davi não foi uma atitude de humildade. A fuga de Davi foi uma consciência pesada de um pai que nunca foi presente com seus filhos, como sempre foi presente nas guerras. E muitas vezes fugimos porque nossa consciência está pesada. E Deus não quer que você fuja. Por que ele não fugiu quando ele adulterou e cobiçou a mulher e assassinou o marido dela? Por que ele não fugiu do trono? Ele não abriu mão de sua posição no reino. Não fuja. Não abra mão daquilo que Deus fez por você. Mesmo que você passou esse tempo todo, olha o ensinamento de Deuteronômio. Olha para trás. Olha para o alto. E olha para frente. E continue firme. Chegue em casa, a arma mais poderosa que tem é você reconhecer que deixou a desejar como marido, como pai ou como filho. E se você quer que Deus te coloque lá em cima novamente, faça diante das pessoas que dependem de você aquilo que Deus sempre fez com a gente. Naquele texto de Isaías, Deus chega para Isaías, manda Isaías falar assim: fala com o povo, arrazoemos, vamos discutir onde eu errei. Olha que humildade de um Deus perfeito. Talvez a gente precise fazer isso com a mulher, com os filhos ou com os pais. Aí você fala assim: mas só aconteceu uma vez nada. Lá na frente, o filho do pai, ele fala: vinde a mim. Pessoas que estavam rejeitando, porque eu sou humilde e manso. Venham, vamos trocar de fardo. Deus está sempre querendo nos exaltar, nos levantar. E Deus vai levantar você. Deus quer você como cabeça, mas não de uma maneira maluca de pensar, como estão falando aí nesse texto. Eu sou cabeça. Para ser cabeça tem que ser obediente. Para ser cabeça tem que saber pedir perdão. Para ser cabeça tem que saber andar pelos caminhos muitas vezes difíceis que Deus manda a gente trilhar. Para ser cabeça não significa ter que ter dinheiro ou estar por cima da situação. Ser cabeça é ser obediente ao tudo que Deus manda fazer. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Se você está precisando de pedir perdão à mulher, aos filhos, aos pais, você só vai pôr a mão no seu coração. Ninguém precisa saber desse teu problema. Você vai pôr a mão no seu coração, muito discretamente. Se você quer que cumpra na tua vida esta promessa de cabeça e não cauda, põe a mão no seu coração, assim como eu estou fazendo, olha. E faça essa oração comigo. Deus querido, Deus Pai, Deus Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há, eu tenho te pedido que não seja apenas uma palestra, mas seja, Senhor, um lugar de transformação de homens, que seja um lugar para que a gente possa sair daqui com a Tua palavra no nosso coração, entendendo o significado de dirigir, de guiar, que é simbolizado pela cabeça, e a outra de ser arrastado,
ser descartado, que simboliza a nossa desobediência a Ti. Faz desses homens, Senhor, cabeças, pela obediência, pela preocupação de entender os mínimos detalhes a Tua palavra. Faz destes homens líderes de suas casas e faça destas casas abençoadas pelo Senhor. Levante as suas mãos para Deus agora, sim. Levante as suas mãos, seus braços. Vem nos vestir, Senhor. Vem nos vestir com a roupa da liderança. Vem nos vestir, Senhor, com a roupa da humildade. Vem nos vestir, Senhor, com a roupa da mansidão. Venha nos vestir, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Glória a Deus. Vem, Senhor, fazer através de nós tudo aquilo que está no Teu projeto, no Teu planejamento. Guia-nos, Senhor, para que nós possamos guiar os que estão na nossa dependência. Glória a Deus. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Tem misericórdia de nós. Senhor, prepara a nossa casa. Prepara o coração das esposas. Prepara o coração dos filhos. Prepara o coração dos pais. E que ao chegarmos lá, que nós possamos fazer aquilo que Tu queres que a gente faça. Eu te peço isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. E os homens desta igreja digam amém. 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 Pastor, por favor. Glória a Deus. É um prazer ouvir o bispo Pedro fazer essa palavra. Uma emoção muito grande. Passar aqui para o bispo Fidelis. Eu queria aproveitar o... Amém. De falar um negócio assim, meu coração ficou muito emocionado com o bispo Pedro, porque eu tenho assim uma alegria muito. E fiquei recordando ali, né? Ele falando e eu viajando lá atrás. Vocês não imaginam quantas coisas nós passamos nesse local. Verdadeiramente eu fico muito alegre. E que Deus assim confirme no coração dele aquilo que eu falei com ele. Que seja para a honra e louvor do Senhor, amém? Porque é isso aí, ó. É isso que ele sabe fazer, mexer com a gente, né? Quantos foram abençoados aqui para dizer amém? Vou chamar os músicos aqui, eu quero que você dê um abraço gostoso. Você fala, ano que vem não falte, fala assim para ele. Ano que vem não falta, vamos em outro lugar. Dá um abraço para você aí. Chama os músicos, a gente vai cantar a última música. Meu maior prazer, Meu maior prazer, meu maior prazer, meu maior prazer é te adorar. Ô Elísio, atrai-me, Senhor. Eu correrei para ti com toda a minha força. com toda a minha força. Não vou desistir, não. Não vou desistir, pois és tudo para mim. A razão de eu A viver. razão de eu existir. És o fôlego de vida que existe. Diga assim, atrai-me, Senhor. Atrai-me, Senhor, eu correrei para ti com toda a minha força. Não vou desistir, pois és tudo para mim. A razão de eu existir. A razão de eu existir. És o fôlego de vida És o fôlego de vida que existe em mim. que existe em mim. Te adorar, ó Deus. Te adorar, te bendizer, prostrado aos teus pés é onde eu quero estar e mergulhar, me saciar das águas que saem do teu altar. Levante suas mãos bem alto, diga assim, pra ele. Meu maior prazer, Diga pro teu Senhor nesta noite. meu maior prazer, meu maior prazer é te adorar. Meu maior prazer
Espírito Santo. Debaixo da triviação e axé.